Nessa obra o garoto descobre que tem um poder divino e decide se vingar de todos que o maltrataram. O moleque é muito brabo, então acompanhe. Tudo começa com um garotinho caminhando em direção a algo. Ele está de mãos dadas com sua mãe. Ao que tudo parece, estão em uma clínica médica. O garoto costumava observar bastante as pessoas de sua cidade e como as suas vidas pareciam complicadas. Ele realmente estava em uma clínica médica. Enquanto esperava sua vez, seus pensamentos não paravam. Estava pensando no quanto os humanos, apesar de serem seres vivos como todos os outros, fazem distinção entre países e raças e no significado que dão às coisas. Já na sala do médico, o senhor se dirige à mãe de Jain, nosso protagonista, dizendo que os exames dele estão normais e que não há nada de errado com o menino. Ela o rebate dizendo que, se ele está saudável, como é que aos 6 anos de idade ele ainda não disse nenhuma palavra? E que as palavras não eram o único problema, Jain também não demonstrava emoções e nunca havia chorado. O médico diz que, fisicamente, não há nada de errado com ele, talvez o problema seja psicológico. Sua mãe não gostou nada do que o médico acabou de dizer. E ele continua falando para a mãe que talvez o melhor seja levá-lo a um psiquiatra. Muito exaltada e furiosa, ela levanta de sua cadeira e diz que o doutor está tentando dizer que o filho dela é louco. Enquanto isso, nosso protagonista apenas observa toda aquela discussão. E no quanto sua mãe ficou realmente muito brava ao médico insinuar que deveria levá-lo ao psiquiatra. O nome da sua mãe é Oyoshel, uma mulher de bastante atitude. Apesar do seu temperamento difícil, Jain sabia o quanto a sua mãe já havia sofrido, perdendo sua família na guerra. E, não muito tempo depois, acabou perdendo seu marido em outra guerra. Por muito tempo, Oyoshel ficou devastada junto com o seu pequeno menino. O mundo foi muito cruel e duro com ela. Contudo, ela ainda tinha que ser forte para cuidar do seu filho. Para pagar as despesas do mês, sua mãe o carregava em suas costas e vendia vegetais no mercado local. E, quando o sol se punha, a escuridão chegava. Yoshiel se aconchegava ao lado do seu filho em sua cama enquanto dizia palavras educadas e bondosas a ele. Jain a observava com atenção, mesmo sem entender muito. E, mesmo sem obter nenhuma resposta do seu querido filho, ela continuava a dizer continuamente o quanto o amava. Aquelas palavras não faziam muito sentido para Jain, porém ele sabia que aquele sentimento era caloroso. Sua mãe o amava com todas as forças. O garoto gostava desse cuidado amoroso que sua mãe tinha com ele, e continuava com pensamentos tomando conta da sua cabeça. Pensando, em plena escuridão da noite, no quanto essa sua vida atual era diferente das outras. Em um lugar não muito longe de sua casa, uma rã observa alguns movimentos ao seu redor. Ela fixa seu olhar atentamente em uma direção, e pula com toda a sua velocidade, pois havia um homem correndo que quase a pisoteou. Atrás desse cara, havia mais 3 homens correndo atrás dele. Em seu rosto dava para ver que ele estava com muito medo dos que estavam o perseguindo. Aqueles 3 caras estavam muito empenhados em pegá-lo. Ele acaba tropeçando em uma pedra e caindo. E, com isso, os perseguidores se aproximam, dizendo para que ele não se levante. Os outros rapazes acabam o cercando e questionam por que ele os fez correr tanto no meio da noite. Caído no chão, ele responde, implorando por sua vida. O homem que parecia ser o chefe do trio não tem misericórdia e rebate, perguntando por que deixaria uma pessoa comum viver. O fugitivo, suando frio, grita com todas as forças que ele não é uma pessoa comum. Mesmo assim, eles o capturam e dizem que vão falar sobre o assunto mais tarde. Ainda continua dizendo que, se ele não parar de fazer tal coisa, ele o arrastará de volta para algum local assustador. Jain observava toda aquela cena de algum lugar. Ele estava em cima de um poste, sob a lua cheia, e parecia estar olhando atentamente para aqueles homens e para o que estavam fazendo. Ao olhar para cima, eles avistam um menino e se perguntam se realmente é uma criança que está lá. O protagonista continua com o olhar fixo neles e deixa claro o desprezo que tem pelos seres humanos. O chefão volta seu olhar para o garoto e diz para ele descer de lá, pois é perigoso. Enquanto isso, Jain os ouve sem demonstrar nenhuma reação, e pensa que aquela seria a hora perfeita de testar algo. O homem arregala os olhos e demonstra espanto em relação ao menino. Ele havia saltado do poste em sua direção. Estava apenas testando suas habilidades, saltando velozmente, assim como um sapo. Ao atingir o chão, ele cai de maneira perfeita e habilidosa. Aqueles caras se perguntam como o garoto caiu normalmente daquela altura. Mas, sem dar muito tempo para pensarem, as pernas de Jain ficam cobertas por raios azuis. Ele atinge uma velocidade inacreditável, assim como a de um guepardo. Os homens, ainda sem acreditar, se perguntam o que era aquilo que acabaram de ver. Enquanto isso, o garoto mantinha seu foco e sua velocidade. Ele fecha o punho e continua em suas direções. Um dos rapazes pega uma arma e pensa em atirar no menino. Mas não tem tempo de agir, o protagonista é muito rápido, e seu soco também é muito veloz. O menino atinge aquele homem, que cai longe com toda a força. Aquilo não parece real. Será que está realmente acontecendo? Pensa o chefe dos rapazes. Mas Jain continua determinado a acabar com eles. Ele se deu conta do que havia acabado de fazer com aquele homem, e que aquelas eram habilidades que ele nunca possuíra antes. Apesar de já ter sido vários seres vivos diferentes, ele nunca tinha nascido com as habilidades de todos eles. Ele se pergunta por que isso aconteceu agora.
Estava sem resposta, não entendia por que estava passando por isso no momento. Mas, de uma coisa, o garoto tem certeza, aquela seria sua última vida. O fugitivo não sabe de quem tem mais medo, se é dos seus perseguidores ou do garoto. O mandante do trio aparentava estar com bastante raiva do nosso protagonista. Jain sentia isso, mesmo estando de costas para ele, mas o ignorava. O homem ficava cada vez mais confuso com toda a situação, e solta um grito, perguntando que diabos é aquele menino. Jain continua sem dar a mínima, e aparenta já estar sem paciência com aqueles homens. Tudo isso só fazia a raiva que o chefe estava sentindo do garoto aumentar. Mas a única coisa que passa pela cabeça de Jain é que finalmente agora ele poderia morrer de uma vez por todas. Aqueles homens ficam horrorizados com a cena que acabaram de presenciar. O menino havia destruído o rosto daquele rapaz. O chefe do grupo pensa no que poderia fazer naquele momento. Jain poderia matá-los da mesma forma que fez com o outro. Aquele fugitivo aparenta não ter mais esperanças e estar sem saída. Mas o menino estava apenas testando sua habilidade e percebendo quanta força ele tem agora. Enquanto o garoto estava distraído, ele percebe que alguém estava indo em sua direção. Era o mandante daquele grupo, que acaba acertando com um soco em sua cara. A criança cai no chão de maneira rápida e dolorosa. Ele fica sem reação por alguns segundos, apenas caído no chão e refletindo no que acabará de acontecer. O chefão fica apenas paralisado, observando como o garoto reagiria. E, para sua surpresa, ele está se levantando mais determinado do que antes. Jain teria que tomar alguma atitude, caso contrário, seria apenas um humano normal. Enquanto ainda sente dor no rosto, o menino se recompõe, e o homem que havia batido percebe que aquilo não foi nada para o garoto. Em seu rosto fica claro o desprezo que está sentindo. Isso acaba enfurecendo ainda mais aquele homem. Sem pensar duas vezes, ele já pensa em golpeá-lo novamente. A criança era especial e, mesmo de costas para o rapaz, ele sente o que está vindo em sua direção. Mas, ao chegar perto de acertá-lo, uma dor profunda o atinge. Com apenas a força da mente, Jain quebra sua mão e seus dedos, e isso sem nenhum toque em seu corpo. Seus olhos, agora tomados por vingança, brilham, ele está planejando algo. Com apenas uma de suas mãos, o protagonista começa a enforcá-lo, e sem piedade. Ele realmente estava determinado a tirar a vida daquele homem. Nem mesmo um pedido de perdão o faria mudar de ideia. Aquela sua força era uma combinação de vários animais, como o chimpanzé e a concentração de uma tartaruga. Aquilo já parecia estar chegando ao fim, o chefe do grupo já estava perdendo todo o seu fôlego e forças. E isso deixa Jain mais fascinado com o que era capaz de fazer. A vida do rapaz já estava a um triz de chegar ao seu fim. O menino ia finalizá-lo com o seu soco ultra forte, porque havia o prazer de usar todas aquelas junções de poderes. Porém, é interrompido ao ser atingido por um tiro feito por aquele rapaz fugitivo. Jain olha para o local em que foi acertado e para o estrago que tinha feito em seu pequeno corpo. A única coisa que passa em sua cabeça é que agora chegou ao seu fim, ele não iria aguentar a perda de tanto sangue. O atirador está devastado, tudo indicava que ele havia agido por instinto de sobrevivência ao perceber que poderia ser o próximo. A pequena criança já estava perdendo sua consciência, e toda aquela força havia ido embora. Assim, ele solta a garganta do homem e cai no chão inconsciente. A noite estava chegando ao seu fim, pássaros já estavam saindo de suas tocas. O homem ainda segurava a arma do crime com suas mãos trêmulas. E naquele chão frio, no fim da madrugada, estavam os dois corpos jogados, o do menino e o do homem que ele havia enforcado. Jain realmente já aparentava estar dando seus últimos suspiros daquela sua última vida. Vivenciando e participando de toda aquela cena, o homem fugitivo está quase tendo um ataque de pânico, e sua atitude é sair correndo daquele local o mais rápido possível. O único que restou acordado no local foi um homem daquele trio que estava perseguindo o rapaz fugitivo. Um havia perdido a vida com aquele primeiro murro de Jain, ao que tudo indicava, todos ali já estavam sem vida. A noite se foi e agora o claro do dia já se destacava. Foi quando o protagonista mexeu um de seus dedos da mão. Ele usava a pouca força que tinha no momento para tentar erguer sua cabeça. Com muito esforço, ele finalmente consegue. Usando um pequeno impulso com seus braços, Jain consegue virar de barriga para cima. Ao recobrar totalmente sua consciência, ele percebe que não foi a primeira vez em que foi atingido por aquela coisa. Aquilo doeu bastante e até mesmo perfurou seus órgãos internos. Ele reflete se ainda poderia morrer por conta disso. Seus olhos estavam rodeados por um céu lindo e nuvens por toda parte. Realmente, naquele dia, o céu estava diferente, repleto de nuvens rosadas e acinzentadas, dando uma sensação de aconchego e paz. Era apenas nisso que o protagonista se concentrava, pois ainda pensava que perderia a vida. Será que morreria tendo tranquilidade e paz, assim como aquele céu representava acima de seus olhos? As nuvens começaram a se abrir e a ficar mais escuras. Algo estranho aconteceu naquele momento com a criança. Seu corpo havia se deslocado uma certa distância do solo. Seu ferimento parecia estar se fechando e se curando. Até que, com um forte impulso, Jain consegue levantar a parte superior de seu corpo. Ao que tudo indicava, ele havia tomado fôlego de vida novamente, e isso causou um grande enjoo. Por alguns minutos, ele fica ali de joelhos no chão, vomitando até se sentir bem. Quando percebe que não tem mais nada para sair, Jain tenta se levantar, um pouco tonto. Ainda estava tentando entender o que acabará de acontecer.
Seu rosto estava realmente muito cansado. Sua força estava voltando. Ele iria conseguir ficar totalmente em pé. Não havia mais dor naquele ferimento da bala que o atingiu mais cedo. O local onde estava exposto agora está curado, sem nenhuma ferida. Esse era o instinto de sobrevivência de um ser como ele. Assim como um pepino do mar se regenera em questão de horas, o mesmo aconteceu com o garoto. Nessa hora da manhã, ele já estava sozinho naquele local. Os outros homens haviam sumido. Até que Jain ouve um som que lhe parece familiar vindo de bem longe. Ele conseguia escutar alguém gritando seu nome de forma muito desesperada. Essa voz era de sua mãe, que já estava enlouquecendo pensando que o filho havia sumido. Seus vizinhos acordam com toda aquela gritaria e ficam confusos, dizendo ser muito cedo para toda aquela confusão. Alguns até cochicham, insinuando que ele tinha fugido de casa de propósito. Mas isso não abala Youshio, sem dar a mínima para o que irão dizer. Ela continua gritando com todas as suas forças pelo seu filho. Ela estava aos prantos, pois o filho era a única família que tinha e o amava muito. Jain para por alguns instantes e pensa no que deveria fazer. Será que voltaria para aquela humana que o tratava bem ou fugiria de uma vez por todas? Ele continuava pensativo quanto a isso. Em sua percepção, os humanos não mereciam misericórdia. Ao caminhar enquanto se decidia, ele avista de longe um pássaro que havia pousado em um espantalho. O pássaro havia pousado para descansar e cantarolar um pouco. E, com isso, Jain aproveita para tomar seu café da manhã. Com apenas um pulo certeiro, ele abocanha a ave e a engole inteira. O impacto foi grande, penas se espalhavam à sua volta. Foi assim que ele se deu conta de que ainda não estava totalmente crescido, mas já podia caçar por conta própria, deixando assim de morar com sua mãe e seguindo seu próprio rumo. Mas boas lembranças tomaram seus pensamentos. Sua mãe o tratava com muito carinho. Seu semblante ficou mais alegre ao lembrar desses bons momentos que tinha com a humana que o criava, e refletiu se realmente queria deixar tudo isso para trás. Será que valeria a pena largar tudo para trás e viver de maneira solitária? Mesmo ainda com dúvidas, Jain seguiu seu caminho sozinho. Sua mãe passava momentos terríveis longe do seu pequeno. Ficava aos prantos por horas e horas, esperando a volta de seu filho que ainda não aparecerá. 4 dias se passaram. Nosso protagonista continuava caminhando sem pause, pelo visto, sem rumo. Seu corpo estava pálido e fraco, já estava praticamente se arrastando para seguir seu caminho. Até que cambaleou de um lado para o outro e acabou cedendo. Seu corpo caiu no chão, e ele bateu com a cabeça, já não aguentava mais. Sua respiração estava rápida e ofegante, sua exaustão chegou ao limite. Seu corpo estava queimando, e seu estômago estava embrulhado. Jain se pergunta se o problema seria o tipo de comida que estava comendo nos últimos dias. Para ele, o fato de ser onívoro já era o suficiente para comer todo tipo de coisa. Primeiro, aquele pássaro que encontrou no local em que foi atingido pela bala. Depois, no meio do seu destino, encontrou uma cobra que estava se rastejando e logo já engoliu. E, por último, um coelhinho fofo que, por pura infelicidade, cruzou seu caminho. Já havia vivido milhões de vidas antes e nunca tinha sentido tamanho mal-estar e aquele sentimento ruim. Sua hora chegaria agora, depois de tudo que passou em sua vida? Se aquele realmente fosse seu fim, não haveria arrependimento. Estava satisfeito de como viveu até então. Enquanto pensa estar dando seus últimos suspiros, houve um som vindo ao seu encontro. Ele estava certo, alguém o encontrou no momento em que pensara não ter mais saída. Para sua surpresa, aquela pessoa era sua mãe, Youshio, que nunca desistiu de procurá-lo. No início, ela até pensou estar delirando, não parecia real depois de tantos dias desaparecido. O garoto não apresenta nenhuma emoção ao vê-la, na verdade, parece até não ter dado tanta importância para sua presença. Youshio corre até ele, gritando seu nome e chorando bastante. Pega-o em seus braços e o levanta, tentando ver como o filho está. Ela dá um abraço bem forte e caloroso em Jain e parece estar aliviada de agora encontrá-lo. O menino pensava que não iria resistir, mas agora seus pensamentos começaram a se clarear. Aquele mal-estar que estava sentindo era fome. Não havia comido o suficiente e só pensava na boa comida que a humana fazia para ele. Sua mãe ainda continuava muito emotiva, chorando continuamente. Enquanto isso, a única coisa que se passava no pensamento do garoto era para que ela parasse de chorar e o alimentasse. A solução que ele encontrou para que sua mãe parasse era dizer alguma palavra que ela conhecesse, apesar de ele não saber o significado. Apesar de tanto choro, aquele seria o dia mais feliz de sua vida, reencontrando seu pequeno garoto. O menino optou por dizer a palavra que ela sempre falava. Com um sorriso, ele disse que a amava. Youshio não se aguentou de tanta emoção, aquela era a primeira palavra dita por ele e com tanto significado para ela. Sua expressão mudou para tentar convencer a humana de que ele realmente gostava dela. E o que era para ser algo surpreendente para fazê-la parar de chorar fez o efeito contrário. Youshio chorava ainda mais, quase ficando sem fôlego. Jain não entendia por que chorar. Para ele, nada daquilo fazia sentido. Essa mulher tinha um sentimento enorme por aquele garoto. Era realmente um amor de mãe muito grande. O protagonista se entregou àquele abraço caloroso. Apesar de não entender os sentimentos, ele sabia que era genuíno o que ela sentia por ele. O dia já estava chegando ao fim, e enquanto a noite vinha, Jain observava o pôr do sol no aconchego dos braços de sua mãe. Ele se sentia seguro perto dela e sabia que ela só queria o seu bem a todo momento.
Youxiel continuava aos soluços e prantos, abraçando seu filho com todas as suas forças, tinha medo de perdê-lo de vista novamente. Não aguentaria passar por isso outra vez, o seu sentido de vida era cuidar dele e fazer tudo o que estava ao seu alcance para seu bem-estar. O garoto decide que irá passar mais um tempo com sua mãe até estar mais crescido, porque, apesar de ter poderes, ainda era um corpo de humano com limitações. E assim, naquele finalzinho de tarde, o sol já ia se escondendo para dar seu lugar à lua. Na delegacia, estava havendo um interrogatório sobre algum acontecimento. Era aquele homem que estava fugindo outro dia. Ele está explicando que seu rosto está naquela situação por conta de uma criança que o havia batido. E para que não acontecesse nada pior a ele, resolveu atirar no garoto para tirar sua vida. O delegado debate, perguntando onde estaria então o corpo do garoto, já que no local não havia nada a não ser o detetive que havia sido eliminado por alguém. O cara que está sendo interrogado não sabe como responder a essa pergunta, pois para ele também é um grande enigma. O interrogado continua dizendo que tem certeza de que atirou no garoto, mas ele acaba sendo acusado de atirar no detetive, que seria um daqueles 3 caras que o estavam perseguindo. Ele nega e questiona o outro homem que está ao seu lado porque ele não está falando nada, já que estava junto no local do acontecimento. Esse homem que estava ao lado era o chefe daquele trio que antes perseguia o outro rapaz. O homem fica em silêncio e não responde nada a respeito dessa acusação. O rapaz que antes era perseguido sua frio, porque sua verdade só depende da aprovação daquela outra pessoa. Enquanto isso, o delegado está aguardando que alguém fale algo que faça sentido. O chefe do trio resolve falar e, para a infelicidade do homem interrogado, ele nega tudo o que ele disse. Ele diz que não tem como acreditar nele e que não dá para levar aquele rapaz a sério, já que ele é comunista. Em seguida, o caso é encerrado. O delegado diz para que aquele perseguidor e seu companheiro cuidem daquele homem. Ele grita com todas as suas forças para que o soltem e que falem a verdade, pois tudo aquilo é uma grande mentira. A gritaria ainda continua enquanto o rapaz diz novamente que aquele cara também havia visto o crime acontecendo pelas mãos do menino. Ele diz que atirou somente no garoto para salvar a vida daqueles outros 2 homens. Mas o homem não dá a mínima, está agindo como se tudo aquilo que o outro estava dizendo não passasse de invenções. Em seu rosto, ele demonstra superioridade ao outro homem e diz para que ele parasse de gritar naquele exato momento. Era bem óbvio que ele estava planejando algo e que queria que o rapaz fosse condenado pelo crime que não cometeu. Mais um dia se passa. Era um dia lindo de sol, nuvens e céu bem azul. Comerciantes, crianças e seus pais andavam tranquilamente pela feira da cidade. Jain e sua mãe também estão por ali, pelo visto, estão atrás de fazer as compras da semana. Youxiel sempre segurava sua mão depois que o encontrou e nunca mais a soltou. Para onde fossem, suas mãos estavam sempre entrelaçadas, não se separando nem por um segundo. Dava para ver em seu olhar o quão grata ela estava por ter encontrado seu filho. E o garoto, apesar de não ter aprendido a como demonstrar emoções como um humano normal, era grato pelo que sua mãe tinha feito por ele. Mas era justamente disso que ele tinha medo, de se apegar demais a alguém e se tornar fraco como um humano. Mais um tempo se passa, e agora o inverno chegou, junto com a neve que está caindo sobre todo o solo. Uma pequena discussão está ecoando de uma escola, o motivo seria uma briga entre colegas. Aquela gritaria, na verdade, era da mãe de Jain, que estava o defendendo, pois ele havia levado um empurrão de um coleguinha de classe. O professor tenta acalmar, dizendo que é normal ter brigas na idade deles, mas isso acaba deixando ela ainda mais furiosa. Ela disse que isso não é algo que se diga a uma mãe, e que, se fosse assim, era para o professor criar os seus filhos para serem lutadores. Youxiel finaliza ameaçando os garotinhos, dizendo que, se eles ousassem encostar em seu filho novamente, ela esmagaria os seus pulsos. Jain só a observa no fundo. O rosto de sua mãe consegue demonstrar toda a fúria que ela sentia. O protagonista consegue reconhecer que aquela humana que o criava era boa apenas com ele. Ela faria o que pudesse para o defender. Em uma das situações, 2 de suas vizinhas estavam fofocando sobre seu filho. Elas diziam que Jain nunca falava e que parecia ser sempre tão vazio, e que isso poderia ser algo de errado com o garoto. O que elas não esperavam era que Youxiel estava por perto e ouviu toda aquela conversa. Ela chega cuspindo fogo de tanta raiva daquelas mulheres, de maneira alta e exaltada, pergunta o que há de errado com elas. Youxiel pede para que elas repetissem o que acabaram de dizer sobre seu filho. Apontando o dedo para o rosto daquela mulher fofoqueira, sua mãe diz para que ela cuide da sua própria vida e que não precisa da opinião de ninguém. Aquela mãe superprotetora não tinha medo de arrumar confusão. Até mesmo na feira onde ela trabalhava, arranjou briga com um fiscal que queria fechar seu ponto de venda. Enquanto ela brigava com o homem, ele apenas a ouvia sem reações. Ela continua dizendo que já havia perdido muita coisa, seu pai e sua mãe em uma guerra, se tornando órfã, e o seu marido do mesmo jeito, se tornando viúva. A única coisa que restava era seu filho e o seu ponto de venda de legumes, e aquele homem não poderia tirar isso dela também. Jain, a esse ponto, já estava acostumado com o comportamento da mãe, sempre muito dramática. Ela se joga no chão e grita para que todos saibam que, se a forçassem a sair dali, ela e seu filho iriam morrer de fome. Se fosse para acontecer isso, ela preferia que a matassem naquela mesma hora, caso contrário, era para parar de encher em seu saco. Dia após dia, Youxiel lutava constantemente contra o mundo. Mais um tempo se passou, agora já é primavera e as flores floresceram.
O nosso protagonista finalmente se acostumou com aquele corpo humano e com o estilo de vida que tinha. Enquanto colhiam algumas flores, sua mãe coloca uma delas atrás de sua orelha e pergunta ao seu filho como ela estava, se ele também achava que ela era bonita. O garotinho estava sempre com o pensamento longe e não parecia prestar atenção ao que a mãe falava. Mas isso não a incomodava, pois o que realmente importava era a presença de seu filho. Jain até pensou algumas vezes em ir embora e deixá-la para trás. Mas o seu cuidado, o seu carinho, é claro, a sua comida o fizeram mudar de ideia. Chegou a hora de ir embora, e sua mãe estende sua mão com todo cuidado e carinho. Nosso protagonista fazia o mesmo de boa vontade, aquilo já havia se tornado hábito. Enquanto voltava para casa, e com as mãos dadas, o menino demonstrava estar bem aconchegado ao lado de sua mãe. Alguma coisa parecia estar incomodando, era algo que ele queria falar. Sua mãe percebe e fica atenta ao que ele vai dizer, pois não é muitas vezes que isso acontece. A sua dúvida era sobre o porquê ela batalhava tanto em todas as situações da sua vida. Yoshio fica surpresa ao ver o que seu pequeno havia perguntado, mas ao mesmo tempo muito feliz. Jain está à espera de uma resposta. Ele realmente está interessado em saber isso. E, sem pensar muito, ela responde que faz tudo isso sempre para protegê-lo. Naquele momento, ele parece estar conformado de que aquela humana faria de tudo para sempre o ver bem. Logo em seguida, um forte vento os atinge, fazendo com que aquela flor que estava atrás da orelha dela voasse. Ela voou por uma certa distância e acabou ficando longe deles. Sua mãe diz então para que se apressassem porque o tempo estava esfriando e eles precisavam jantar. O que o garoto mais temia aconteceu, ele não queria mais ir embora e sim passar mais tempo com Yoshio. A pequena flor que havia voado pousa em um local não muito longe. Alguém rapidamente a pega do chão, essa pessoa tinha interesse em algo da família. Aquele era um homem que estava observando atentamente de longe a mãe e o filho. Mesmo sendo um cenário muito bonito e tranquilo, ele não parecia nada feliz. Sua aparência é revelada. O homem era aquele que havia quase sido morto pelo garoto. Então era isso. Ele sempre teve em mente a sua vingança contra Jain, ou contra um monstro, que era o nome que ele tinha dado ao menino. A vida nos ensina lições importantes. O fraco sempre se torna a presa do mais forte. É uma lei que se aplica a qualquer ser vivo neste mundo. Todo ser compreende essa regra instantaneamente ao ingressar nos ranks. Contudo, ainda há mortes que não conseguimos entender. A vida pode ser muito injusta na maioria das vezes, tornando-se insignificante para alguns seres. Por pleno capricho humano, um pavão, por exemplo, tem sua vida tirada para que humanos possam sentir menos calor. Um urso é usado para que o outro possa suportar o frio. Ratos são usados em estudos e têm suas vidas tiradas em busca de inovação. Outros têm seus couros arrancados para que pessoas tenham onde guardar seu dinheiro. Alguns até mesmo têm suas vidas tiradas apenas para servir de decoração a alguém. E quando achamos que não tem como piorar, os humanos se superam, tirando a vida de animais apenas para o entretenimento. Isso é uma verdadeira lástima, que causa grande repulsa. E foi isso que Jain estava pensando ao observar aqueles humanos no outro dia. Eram por esses e outros motivos que seu objetivo era acabar com todos os humanos. Voltando para o presente, o menino estava no lago perto de sua casa, pegando algumas coisas que achava interessantes. Ele encontrou uma concha que parecia ser de alguma espécie de caramujo. Resolve pegá-la. Ela é diferente e chama bastante sua atenção. Em seguida, coloca-a em sua cesta, que já tinha mais algumas que achou ali por perto. Jain já havia completado 12 anos e já tinha se acostumado à sociedade humana. Com o passar dos anos, seu bairro mudou bastante. As ruas se tornaram mais retas e as construções mais altas. O garoto continua a caminho de casa e tem que passar por uma ponte que ligava o lugar onde morava ao centro. Sempre foi um ser observador, prestando atenção a tudo que estava ao seu redor. Agora havia grandes chaminés que soltavam fumaças pretas e fedidas. Restos de insumos eram jogados pelo esgoto nos rios da cidade. Essa era uma fábrica que abriram próximo à casa de Jain. Depois da longa caminhada, o menino chega em sua casa, um lugar bem aconchegante. Abre a porta do quarto e não parece estar satisfeito com o que está vendo. Parecia bem triste. Sua mãe está deitada e aparentava estar bem doente. Seu rosto estava muito pálido e a febre estava alta. Havia algo de errado com ela. O que o menino demonstrava era preocupação. Sua mãe se tornou alguém importante para ele. Alguns dias atrás, enquanto jantava, estava mastigando algo que parecia estar difícil de engolir. Em seguida, ele cospe. Devia estar ruim, porque sua cara era de nojo. Sua mãe chama sua atenção, perguntando por que estava cuspindo a comida. Mais uma vez, ele faz aquela cara de nojo, deixando claro que não gostou nadinha daquilo que estava comendo. Aquela era uma comida que Jain sempre odiou, independente de qual ser vivo ele já foi, sempre odiou. Yoshio o repreende, dizendo que ele tinha que comer porque faria bem a ele e tinha sido difícil de pegar. Pegando o alimento com seu hashi, leva até a boca do garoto, dizendo para abrir a boca e comer. Sua expressão muda, e agora de maneira firme, ele diz que não quer. Sua mãe fica confusa, ele nunca havia falado com ela daquela maneira. Resolve deixar para lá e diz que, se ele não iria comer, ela comeria tudo sozinha. E assim, ela coloca o pedaço na boca e parece estar bem chateada com a reação do seu filho. O que sua mãe não sabia era que aquilo iria deixá-la doente. Jain se arrepende de não ter a impedido de comer. Voltando para a triste realidade, o protagonista molha um pano e torce para sair um pouco da água.
Coloca na testa de sua mãe, esperando que sua febre dê uma baixada. Ela percebe todo o carinho que seu filho está tendo com ela, cuidando como podia. Sentado ao seu lado, o menino observa a mãe e demonstra em seu olhar a sua vontade de que ela melhorasse. Ela fica feliz por se sentir cuidada pela sua criança da melhor maneira que ele consegue. Aquela era sua realidade, eram apenas os dois, e um tinha que cuidar do outro. Em seguida, ele se levanta, e sua mãe o olha, pensando no que ele iria fazer. Ela pergunta se ele iria à escola naquele dia, dizendo que se virava sozinha por um tempo. Seu filho acena com a cabeça, confirmando que iria sim. Yoshio sorri e mostra o orgulho que está sentindo por ele estar sendo um bom menino. Nosso protagonista parece estar escondendo algo, está nítida sua tristeza. Era dia de feira, os comerciantes já tomavam seus lugares e vendiam suas mercadorias. Era um dia comum para todas aquelas pessoas, estavam vendendo e negociando como sempre. Em um dos pontos, era possível notar algumas maçãs que provavelmente alguém apanhou para vendê-las. Quem estava vendendo as maçãs era Jain, que na verdade mentiu para sua mãe, dizendo que iria para a escola. Enquanto segurava uma das maçãs, ele refletia em tudo que estava vivendo nos últimos dias. Assim como a podridão atingiu aquela maçã inofensiva, o mesmo acontecia no mundo dos humanos. Coisas ruins aconteciam com pessoas boas. Ele se perguntava por que justo sua mãe ficou doente. Poderia ter sido qualquer outra pessoa. Por que justo ela? Eram muitas dúvidas e nenhuma resposta. Isso deixa o menino intrigado. Alguém chega ali no seu ponto e relava em suas maçãs. Parecia estar interessado em comprá-las. O homem pergunta ao garoto qual o valor daquelas maçãs que pareciam boas. Ele olha para frente e responde que o valor é de 10 won. O rapaz, com uma risada maligna, morde um pedaço e diz estar caro. Jain percebe ao olhá-lo quem era aquela pessoa. Se tratava do homem que ele estrangulou anos atrás. Ele com certeza buscava vingança contra o menino, mesmo depois de anos. Apesar de no início Jain querer exterminá-los, ele sabia agora que o que fez foi errado, não deveria ter cometido aquele crime. O homem abaixa e fica cara a cara com o menino, dizendo a ele que pretendia achá-lo mais cedo, mas decidiu esperar um pouco para ver como um monstro cresceria. Ele disse que queria perguntar uma coisa à criança, mas coisa boa não seria. Junto com seus outros capangas que estão cercando o protagonista, ele pergunta por que ele está fingindo ser um humano. Jain não demonstra reação e também não responde nada. O outro tenta tirar sua paciência, tirando sarro do fato de que ele não falava e que ainda devia continuar assim. Naquele dia nublado e com as nuvens pretas, aquele homem ordena para que seus capangas levem o menino. As pessoas que estão ali na feira percebem um grande movimento, mas não estão entendendo nada. Eles simplesmente algemaram o garoto na frente de todos. E todos os capangas ficaram à sua volta para que ele não tivesse a chance de fugir. O homem continua perguntando se está tudo bem ele sair assim, porque agora está sendo investigado por espionagem. O menino fica sem entender nada, afinal, ele pensou que seria incriminado pelo que fez com o detetive na época. E, claro, com um rosto bem sombrio, tentando passar medo no menino, ele continua dizendo que, se caso ele for mesmo um espião, graves consequências vão acontecer. Mas não para por aí. Ele continua dizendo que, se ele é espião, sua mãe também seria. Por isso, já tinha mandado outros homens ir pegá-la. Nesse momento, haviam tocado na ferida do protagonista, pois a esta altura ele já tinha criado um vínculo com ela. Para tentar deixar o menino com raiva e fazê-lo reagir, ele diz que sua mãe não parece estar bem de saúde e que provavelmente não iria conseguir lidar com a investigação. Foi aí que o poder começou a sair dele. Ele não havia mais usado desde aquela última vez. O chefe do grupo percebe que está acontecendo a mesma coisa que ele viu anos atrás. Diz para 2 de seus subordinados saírem de perto do menino, pois, se continuassem ali, poderiam se machucar. Eles não entendem o porquê disso, pois, para eles, o garoto não passa de uma criança comum. A força de Jain continua aumentando, seus pés estão ganhando força e velocidade. Os comerciantes que também estavam no local ficam assustados, porque agora o chão começou a se desfazer. Saía muito poder do protagonista, ele iria chegar ao seu limite máximo, se fosse preciso, para proteger sua mãe. Agora não restam dúvidas para aqueles subordinados, o menino não era uma criança comum. O chefe do grupo fica satisfeito, pois agora todos conhecem a verdadeira identidade dele. Em questão de segundos, o menino se concentra para atingir a sua máxima velocidade. Em um piscar de olhos, Jain já está correndo, mas não como uma pessoa normal, e sim como alguém que tem superpoderes. Os homens que o cercavam nem mesmo puderam vê-lo saindo, só perceberam que ele fugiu quando já estava longe. O chefe deles pergunta se eles ainda não perceberam que o menino não era normal. Certamente, o ódio que ele sentia do garoto era muito grande. Ele gostava de dar bastante ênfase a todos, dizendo que o menino era um monstro. Mas nada abala Jain. Ele segue firme no caminho para casa a fim de salvar sua mãe. Ele relembra que o humano o chamou de monstro, mas ele o subestimou. A criança possui muito mais poder do que ele poderia imaginar. Ele poderia se tornar qualquer coisa, tendo as melhores habilidades do mundo. Mas será que o seu alto poder também não poderia causar destruição? Era isso que ele estava temendo. Era um dia de céu limpo e bem azul, com nuvens brancas. A cidade parecia bem tecnológica, com muitos prédios e indústrias. No meio de tantas pessoas na correria do dia a dia, vemos o que parece ser um rapaz com um capuz preto. Era ele, aquele rapaz já crescido.
Era o nosso protagonista, agora no futuro. Agora entendia melhor os humanos. Sabia que o motivo de serem considerados o centro do mundo era devido às suas linguagens. Suas comunicações sofisticadas permitiram que os humanos criassem grupos e desenvolvessem a civilização mais rápido que qualquer outra espécie. Jain já entendia a língua deles depois de viver tanto tempo nesse meio. Lembrava de sua mãe, com aquele rosto sempre tão feliz e disposta a fazer tudo de melhor para seu filho. Será que tudo isso realmente poderia ser considerado uma bênção? Ou, na verdade, ter criado sentimentos por uma humana seria uma maldição? Voltamos para o presente, com o garoto correndo contra o tempo para salvar a sua mãe daqueles homens. Ele ainda continua em alta velocidade, agora passando pelo lago perto de sua casa. E só pensava em continuar sem olhar para trás, porque sua mãe agora era importante para ele. O menino parecia estar perdendo suas forças. Aquilo poderia ser o fim da tentativa de resgatar sua mãe. Mas, na verdade, o que ele faz é dar um salto bem alto para que pulasse a grande floresta que havia à sua frente. Seu salto foi com determinação, ele conseguiu pular todas as árvores. Ao atingir o chão com grande força, o garoto busca equilíbrio novamente. Sua expressão não era a de sempre, sem emoções. Ele tinha mudado mesmo. Não se perdoaria se algo acontecesse a ela. Em seguida, Jain junta forças para dar outro salto. Esse seria ainda mais alto e longo. Com seu grande impulso, ele praticamente voa pelos ares para chegar o mais rápido possível. Ninguém seria poupado se algo tivesse acontecido. Ele exterminaria todos. O dia já estava chegando ao seu fim, e na delegacia as coisas estavam tensas. Um dos policiais parece estar bem chateado. É provável que as coisas não ficaram boas para ele depois que deixou o menino fugir. O seu parceiro de trabalho fica preocupado e pergunta se está tudo bem, porque viu que o chefe o repreendeu. Pelo visto, foi isso mesmo que aconteceu. Ele não responde, mas o seu rosto já diz tudo. O outro continua dizendo que o fato de um garoto de 12 anos ser um espião é muito estranho e que o detetive mobilizou muitas pessoas para capturá-lo. Era clara a insatisfação daqueles homens. O seu chefe estava abusando da autoridade e fazendo tudo o que podia com ela. Finalmente, o rapaz soltou uma palavra e disse que sabia que aquilo tudo estava muito exagerado e estranho. Mas o que o outro não entendia era por que então ele havia tentado parar o garoto. A sua expressão mudou. Era nítido que o que ele sentia no momento era temor do garoto. Ele havia presenciado as cenas horríveis que ocorreram naquela noite sombria, quando o menino era mais jovem. O fato de saber a verdade por trás de toda aquela perseguição e não poder contar a ninguém o deixava tenso. Seu corpo suava frio e ele tinha tremores pelo corpo que já não conseguia mais controlar. Voltando para o resgate da mãe de Jain, em sua casa parece estar tudo calmo até o momento. Até que dois homens chegam perto de lá e dizem ter achado a casa certa onde moravam. Haviam vários capangas, e foi ordenado que eles atirassem de dentro da casa. Eles resolvem chamar antes para ver se alguém saía de lá. Ninguém responde, e mais uma vez perguntam se teria alguém lá dentro. Os homens começam a ficar inquietos e já planejam o arrombamento da porta. O que não esperavam é que Jain chegaria para detê-los. Ficam surpresos com a chegada dele, pois, para eles, o menino já havia sido detido pelos outros companheiros. Nosso protagonista não mediu esforços. Sua determinação era sem igual. Com um alto estrondo, os rapazes se perguntam o que era aquilo, de onde o garoto apareceu. Um deles chega mais perto e questiona se era ele o morador da casa. Ele confirma com a cabeça que sim, era ele mesmo que morava ali. Os homens ficam confusos, pois o menino parecia uma criança inofensiva. Será que seu chefe não havia se confundido? Para descobrirem se era mesmo ele ou não, decidem que teriam que investigá-lo. Assim, ordenam que o peguem. Com um olhar atemorizante, Jain os olha fixamente. Eles o chamam para que fosse até eles, assim evitando confusões. Jain já estava pronto para enfrentá-los. Não iria deixar ninguém chegar perto de sua mãe. Uma das portas de sua casa se abre, fazendo um pequeno barulho. O menino está cansado, já gastou muita energia para chegar rapidamente. Sua mãe abre a porta. Ela aparentava estar muito indisposta, mas, com todo o barulho lá fora, resolve ir ver o que era. Todo o pessoal para vê-la e percebe que aquela mulher não está bem. Seu filho mostra espanto em seu rosto, pois sua mãe está realmente bem doente. Ela o reconhece e o chama pelo seu nome. Não estava entendendo por que havia tantas pessoas ali. Os policiais percebem que ela não está bem. Sua aparência deixa isso claro. Jain sente uma tristeza enorme por ela. A pessoa que ele mais gostava estava com problemas que poderiam levá-la para sempre, e isso faz chorar pela primeira vez. O mandante da equipe diz para que capturem os dois, pois eles estavam apenas seguindo ordens ali. Com as mãos em seus ombros, o homem diz para o menino seguir. Youshio não está entendendo nada. Por que havia tantas pessoas em frente à sua casa? O que eles estavam fazendo? Vendo seu filho ser levado, ela diz que era para o soltarem naquele momento, e ganha forças que não tinha para defender seu filho. Seu olhar é de desconfiança para todas aquelas pessoas. Sabia que boa coisa não era. Ela começa a sussurrar algo, sem muita força no início. Mas agora, em alto e bom tom, ela chama por ajuda e pergunta se alguém está escutando, pois aqueles homens estão tentando sequestrá-los. Um rapaz rebate, perguntando por que ela está gritando, mas isso não a intimida, e ela dá um empurrão. Fingindo não ter ouvido o que disseram, Youshio continua a gritar por ajuda, na esperança de que alguém a ajudasse.
A cena é realmente surpreendente, eles não entendiam de onde ela tirava tanta força para gritar, sendo que estava tão fraca. Insinuam até que deve ser fingimento por ser espiã. Jain a observa fixamente enquanto ela continua clamando em sua vizinhança. Ao tentar chamar ajuda mais uma vez, Yoshio é impedida por um daqueles caras, que a puxa por trás. Ele a manda calar a boca e dá um tapa em sua cara. Isso causou uma reação no garoto como nunca havia sentido, ele sentia arrepios. A humana que sempre o tratou da melhor maneira possível e que deu amor e carinho estava sofrendo por sua causa. Sua raiva transcende, isso não ficaria assim, aqueles homens iriam ter o que merecem. Com o forte impulso do tapa que levou, ela caiu de cara no chão. Agora esses policiais iriam ver seu real poder, e provavelmente não acabariam bem. Jain sentia raiva borbulhando por dentro, os efeitos do seu grande poder já eram visíveis. Assim, ele abandonou toda a sua sanidade e foi para cima de todos eles. Em cima da casa, era possível avistar onde um dos corpos foi parar. O poder, juntamente com a raiva, são imbatíveis, mas os danos que causam juntos são irreparáveis. Mais policiais eram vistos de maneira assustadora, espalhados pelo local. Sua força estava sem igual, poder emanava por todo o seu corpo. Sua mãe está sem reação por conta do que acabou de ver. Seu filho não deixou sobrar nenhum homem sequer. Ela chama pelo seu nome, ainda sem acreditar que foi ele quem causou aquilo. Ele a olha no mesmo instante, seu semblante estava obscuro. Yoshio não consegue segurar o choro, aquele era seu menino. Eles ficam frente a frente, seus olhares se cruzam, e tudo começa a se clarear para ele. Vendo o desapontamento de sua mãe, Jain reconhece que acabou de cometer o erro de tirar vidas. Um carro está a caminho deles e estava com muita pressa para chegar ao local. Naquele carro estava o detetive que estava o perseguindo, dando gargalhadas. A sua alegria era por ter pegado o menino no flagra ao cometer aqueles atos incomuns. Ele olha para os seus companheiros e fica se vangloriando, dizendo que havia dito a eles que o menino era um monstro. O homem ordena para que o restante da equipe não pegasse leve com ele, senão acabariam como aqueles outros jogados pelo chão. O punho do garoto se fecha, ele estava pronto para uma nova batalha. Sua mãe corre em sua direção. Apesar de tudo, ela queria apenas proteção. Ela toma a sua frente, se tivesse que acontecer algo de ruim, que fosse com ela. Com o instinto protetor de uma mãe, ela assume todos os crimes cometidos por seu filho, dizendo que foi ela quem tirou a vida de todos aqueles homens. Se alguma coisa tivesse que acontecer, que acontecesse a ela, que a levassem, mas não ao seu filho. E por alguns segundos, ela ainda continua tomando toda a culpa para si gritando que seu filho não fez nada. O garoto não acredita no que sua mãe está fazendo. Como ela poderia acabar com sua vida por sua causa? O detetive e os policiais ficam incrédulos com o que estão presenciando ali. Yoshio, que não tinha nem energia para comer, agora corria como uma maluca, dizendo que era culpada. Jain não conseguia compreender por que ela estava fazendo aquilo por ele. A vida toda, sempre batalhando tanto, e sempre era para que o seu filho tivesse o melhor, muito batalhadora, e nunca demonstrava fraqueza ou tristeza. O garoto não entendia antes que aquilo era um gesto de amor. Ele sente um forte aperto em seu coração. O que era aquele sentimento? Essa humana causará isso. Ele sentia gratidão por tudo que ela sempre fez por ele. Lágrimas escorrem pelo seu rosto, aquele aperto era o amor que ele também sentia por ela. E ele entende que, para protegê-la, não poderia mais continuar ao seu lado. Os policiais percebem que a mulher não vai parar de proteger o garoto, ela vai continuar tentando levar a culpa. Isso não está agradando nada ao detetive, sua expressão de insatisfação fica explícita. Enquanto o menino chora, sua mãe continua na frente, tentando defendê-lo a todo custo. Aquelas lágrimas eram mais que um choro comum. Jain conseguiu entender o real significado do sentimento que sua mãe sentia por ele. As coisas já estavam saindo do controle. O detetive tira uma arma e a leva em direção a eles. Ele aponta para Yoshio sem piedade, e é provável que atiraria nela se fosse preciso. Mas isso não fez com que ela saísse dali. Sua decisão era a mesma, salvar o seu pequeno. Para tentar fazer ela sair do caminho, o homem mira a arma aos seus pés, onde pretende atirar. Ele se concentra bastante para que acerte no local em que pretende. Mas o menino percebe que ele realmente iria fazer aquilo e decide agir a tempo. O detetive se prepara para um possível combate. Era claro que haveria mais lutas. O que Yoshio não esperava era que seu amado filho a protegeria daqueles malditos. Em questão de milésimos de segundos, Jain não está mais no mesmo lugar. Sua mãe não consegue acreditar no que está vendo, ele realmente tinha superpoderes. Ele aparece em posição de ataque, faria qualquer coisa, até mesmo tiraria mais vidas para que a de sua mãe fosse poupada. Yoshio, apesar de tudo, está orgulhosa do seu amado Jain. E apenas com seu olhar, ele demonstra o que seria capaz de fazer, sentindo toda aquela raiva. Isso tudo não passava de uma armação do detetive. Ele sabia que se ameaçasse atirar em sua mãe, o menino iria tomar a frente. E agora sim, ele ordena para que todos atirem no garoto. A sua coragem era impressionante. Mesmo com todas aquelas armas apontadas para ele, sua atitude ainda era a mesma. Um dos homens diz ao detetive que eles não deveriam atirar, pois nem a mãe e nem o filho estão resistindo. Mas para ele, não há cogitação de mudar de ideia, iria resistir até que acabasse com o garoto. E continua dando uma lição de moral, dizendo se queriam acabar que nem aqueles outros estirados no chão.
O restante deles está com muito medo de toda aquela situação. Mas isso não faz diferença nenhuma para o detetive. Ele ordena mais uma vez que atirem neles. Foi exatamente o que aconteceu. Todos apontaram as armas ao mesmo tempo para o menino. Qualquer um nesse lugar teria fugido sem pensar duas vezes, mas Jain não saiu da frente de sua mãe. Em seus olhos, era possível ver o medo da situação, mas mais ainda era o medo de perder Jain. O objetivo daquele terrível homem era acabar com os dois, não pouparia a vida nem da mãe. Jain está confiante de que conseguirá aguentar todos os tiros. Era sua vez de fazer sua parte e protegê-la, da mesma forma que ela sempre fez com ele. Youshio não entende os poderes de seu filho, então para ela, sua vida acabaria ali. Independente da vida que o garoto já teve, em todas, ele sempre viveu ao extremo, e agora não seria diferente. As balas já chegavam ao seu encontro, estavam muito perto. A primeira ele defende apenas com a palma da mão, não deixando que ultrapasse a linha de seu corpo. Isso faz com que sua mãe caia para trás sem sofrer nenhum dano. O menino está satisfeito com o resultado e acredita que consegue fazer isso, só precisa se manter firme. Os tiros o acertam em toda parte, braços, pernas e até mesmo no rosto. Assim como um tatu, ele se tornaria uma dura carcaça onde nenhuma bala atravessaria. Ver aquela cena é muito triste para sua mãe. Seu amado estava sendo atingido de diversas formas. Usando seu conjunto de poderes, Jain estava conseguindo parar todas as balas. Tiros continuavam saindo, eram tantos que dessa vez esperavam mais que o garoto não resistisse. Mas o que os impressionava era que nada o parava, mesmo depois de ser atingido tantas vezes, ele ainda aparentava estar bem. O coração de sua mãe estava em pedaços, o seu garotinho estava com tantos ferimentos. A determinação de Jain ainda era grande. Poderiam atirar quantas vezes fosse, ele ficaria ali até acabar as balas, se fosse preciso. Sangue escorria por suas mãos, apesar de aguentar firme, ele estava bem machucado. Até mesmo sua cabeça estava ferida, mas seus olhos demonstravam coragem. O detetive não está acreditando no que está vendo. Mesmo depois de tantos ferimentos, como poderia ainda estar de pé? Ele ordena que seus capangas continuem atirando, e eles obedecem. O chefe diz que era para atirar neles se não quisessem morrer, era isso que os motivava. Jain já estava ficando sem escolhas, teria que parar aqueles homens. Infelizmente, teria que cometer mais erros que estava evitando. Mas ao atirarem pela última vez, sua mãe, que já não aguenta mais ver o filho ferido, toma a frente. Ela fica totalmente em sua frente, impedindo que as balas o acertassem. Já sabia que não iria resistir, mas mesmo assim o faz. Ela abraça a cabeça de Jain. O chefe do grupo não acredita, ela está mesmo disposta a tomar aqueles tiros pelo menino. Jain percebe o que está acontecendo e diz para a mãe não fazer isso. Ela o conforta, dizendo que está tudo bem e que tudo iria ficar bem. E, por mais uma vez, lágrimas escorrem pelo seu rosto. Ela estava se sacrificando por ele. As balas chegam e atingem suas costas com um grande impacto. No final, o garoto não conseguiu protegê-la, seu grande esforço não valeu de nada. Bem na sua frente, tudo aquilo aconteceu. Sua mãe estava totalmente ferida. Ela cai sem forças para reagir e também sangrava bastante. O protagonista chega perto e a chama, para ver se há respostas. Ela ainda respira, mas com grande dificuldade. Jain fica imóvel, sem reações, ela iria deixá-lo. Youshio estende sua mão em direção ao garoto, coloca-a em seu rosto pela última vez, antes de deixá-lo. Apesar de tudo, ela está feliz de estar com seu filho. Era o mesmo olhar e o mesmo carinho que sempre demonstrou. Infelizmente, seus últimos suspiros estavam chegando, e Jain sabia. Aos poucos, a mão de sua mãe sai de seu rosto junto com suas lágrimas. E ali, agachado ao lado dela, ele vê seus últimos suspiros, e enfim, ela o deixa. E assim foi seu final de tarde naquele dia. A sua dor era imensa, a dor de perder alguém amado. Como pássaros que passam rapidamente pelo céu, foi a vida de sua mãe, que passou rapidamente e deixou seu coração em pedaços. Youshio acorda, mas estava diferente, não era a mesma. O lugar era inteiro branco, nem mesmo ela estava entendendo. Se perguntava o que era aquilo, se por acaso estaria no céu. Ela percebe um pequeno movimento ao seu lado, tinha alguém ali. Era o seu menino que estava ali, encolhido e bem triste. Sua mãe sorri para ele e pergunta por que ele está chorando. Não chorou nem mesmo quando nasceu. Por que chorava tanto agora? Jain está aos prantos, chorava de modo descontrolado. Ele pede desculpas à sua mãe e diz que sentia muito pelo que aconteceu. Diz não saber o que fazer e que não entendia por que tinha aqueles poderes. Ela o observa de maneira atenta e bondosa, ouvindo tudo o que ele estava dizendo. O garoto continua, dizendo que é tudo sua culpa. Se ele soubesse que isso iria acontecer, teria tomado outro rumo. Não havia ressentimento, ela o abraça para confortá-lo. Diz que está tudo bem, que ele não precisava se culpar por nada. O fato de ele ter nascido como seu filho foi a melhor coisa que aconteceu a ela. E por fim, ela o agradece por isso, pelo simples fato de ele ser seu filho. Jain se sente amado mais uma vez e diz que em breve haveria. Entendendo o que o filho acabou de dizer, ela precisa que ele saiba do seu desejo. E agora, de maneira séria e olhando fixamente olho no olho, ela pede para que ele faça um favor. Seria algo importante, seu semblante demonstrava isso. Isso faz Jain até mesmo parar de chorar por um instante para ouvi-la atentamente. E o que ela diria a seguir mudaria a forma dele enxergar as coisas. Ele estava atento a tudo que ela poderia dizer.
Enquanto isso, o garoto recobra a realidade e volta para aquela cena horrível. E ali mesmo, sua mãe termina o seu pedido que fizera a ele. Independente do que acontecesse com ela, e do que aqueles homens fariam com seu corpo, não importa o que aconteça e nem o que seja preciso fazer, mas o que importava era a sua vida. O chefe do grupo fica espantado porque o menino está com grande ira e grande poder emanando dele. Sua mãe deixou-lhe um único desejo, e ele pretendia cumpri-lo com todas as suas forças. O menino, com certeza, iria viver e cumprir a sua promessa. Mas por que aquele homem estava tão obcecado com Jain? Embora houvesse muitas razões, a resposta era clara. Era por simples orgulho, por não suportar que alguém fosse mais inteligente e mais forte que ele. E também pelo fato de temer tudo aquilo que não entende. E era por isso que ele tentou acabar com tudo. Mas o que ele fez era imperdoável, tirou a vida de sua mãe. No entanto, o protagonista pretendia fazer o que sua mãe pediu. Para que isso acontecesse, ele não poderia mais coexistir com os humanos, estava decidido. Caso contrário, ele poderia machucar ou tirar a vida de outro humano. Depois de conversar e entender o pedido de sua mãe, Jain sabe o que deveria fazer a seguir. Aqueles homens pagariam bem caro pelo que fizeram. O garoto nunca iria perdoá-los, o que fizeram era inaceitável. Eles percebem que a criança planeja alguma coisa. Jain corre para o lado contrário deles, dando a entender que irá fugir. Ele dá um grande salto pelo ar, atingindo uma altura bem grande. Enquanto isso, lembra o que sua mãe disse, que não importava o que ele precisasse fazer, o que importava era a sua vida. O menino sabia que aquele maldito detetive iria continuar o perseguindo. No telhado de sua casa, o garoto dá uma pausa e muda seus planos. Ele até estava pensando em fugir, mas aqueles homens precisavam pagar pelo que fizeram. O chefe percebe que ele está fugindo e é provável que ele desapareça. Por isso, grita para seus homens para que não ficassem parados, porque o garoto estava fugindo. Grita para que entrem no carro e o sigam na mesma direção da criança. Continua falando que essa seria sua última chance de pegá-lo, pois agora ele estava fraco por levar os tiros. Jain continua seu caminho sem olhar para trás. O sol já estava se pondo, logo a noite chegaria, por isso precisava ser rápido. Os policiais obedecem à ordem e, com o carro, continuam a perseguir o protagonista. Estavam em alta velocidade, e o menino se encontrava logo à frente. Aquele local era onde ele costumava ir com sua mãe colher flores. Então, lembranças tomaram conta de seus pensamentos. Teve ótimos momentos ali no decorrer da sua vida. Isso faz com que ele diminua a velocidade. Talvez tenha mudado de ideia. Foi isso mesmo que aconteceu. Jain decidiu parar de vez. O carro consegue alcançá-lo, ficando apenas alguns passos atrás. O detetive estranha o que aconteceu, não entende por que o menino parou. Jain fica cara a cara com todos eles, esperando que parassem o carro. Risadas são ouvidas, eles pensam que o garoto havia se entregado. Ele debocha, dizendo que o menino já tinha se cansado de correr e que era para ele tentar fugir novamente agora. Mas o que não sabem é que esse era o plano do nosso protagonista. Ele precisava levá-los para longe porque o que ele iria fazer agora não poderia ser lá atrás, onde sua mãe estava. O garoto se desculpa com aqueles homens pelo que estava prestes a fazer. Os homens não entendem o que ele está querendo dizer e por que estava pedindo desculpas. Jain continua falando que se desculpava também pelas pessoas que ele machucou antes e pelas vidas que tirou mais cedo. O mesmo iria acontecer com eles. Ele já tinha entendido qual era o plano. O menino diz saber que todos também têm uma mãe e que deve haver alguém que os ame por aí. O chefe dos homens continua tirando sarro da cara do garoto, dando uma risada em alta voz. Ele disse que, para uma criança, até que ele falava muito bem. Apesar de tudo, o garoto entendia claramente que tinha feito algo errado. Isso deixa o detetive espantado, pois, segundo ele, um monstro conseguia reconhecer o seu erro. O menino continua dizendo que, no entanto, os humanos também matam sem nenhum remorso. Destroem milhares de vidas inocentes pelo mundo. Também atrapalham tudo, em tudo de ruim que acontece, a mãos humanas. Um dos caras fica nervoso com o que a criança acabará de falar sobre eles. Jain não estava apenas dizendo verdades, mas também refletindo sobre sua vida. Não entendia por que ele tinha que ficar renascendo várias e várias vezes. E por que justamente ele teria que ganhar esses poderes. Finaliza dizendo que agora ele tinha entendido tudo, do porquê de ser assim. Grande poder saía do seu corpo enquanto dizia aquelas palavras. Enquanto seu poder ganhava mais força, Jain diz que todos os humanos são inúteis. E que, na verdade, nasceu para levar aquela maldita espécie à extinção. Aqueles homens sabem o que vai acontecer agora, suas vidas estavam por um triz. Nosso protagonista dá um pulo mais alto do que nunca. Seria o fim daqueles caras, sabiam que não tinham chance contra ele. Jain chega à sua altura máxima, quase alcançando as nuvens. Agora, atingindo grande velocidade, ele desce em direção aos policiais. O desespero atinge o chefe, que agora teme por sua vida. O garoto os atinge em cheio, até mesmo o carro voa longe. A força e o poder foram tanto que esse carro vai parar do outro lado do jardim. A destruição foi completa. Pedras que saíram do próprio chão os esmagaram. Grande parte daquele chão se desfez, deixando um rastro de caos. O detetive diz suas últimas palavras, dizendo ao menino que ele sabia que estava certo o tempo todo. Por último, sabia que o garoto precisava deixar de existir. Monstros como ele não poderiam continuar vivendo no seu mundo.
O protagonista concorda com o que ele diz, realmente faz sentido. Diz que ele tinha razão e que deveria tê-lo matado quando teve a chance. Suas palavras deixam o homem com raiva, pois ele não poderia fazer nada, estava preso entre as pedras. Jain continua dizendo que, apesar da chance que teve, ele tinha falhado em acabar com sua vida. E por isso, em troca, todos os humanos deste mundo, sem exceções, sentiriam sua ira. Não iria sobrar ninguém. Ele faria de tudo para acabar com todos. Por fim, o homem grita e chora, pois sabe que não tem mais nada a fazer, sua vida termina ali. O garoto volta até sua casa para buscar o corpo de sua mãe. Ele pretendia levá-la para algum lugar especial, longe dali. Jain carregou Youxiu e andou sem parar por nem mesmo um segundo. Talvez por estar bem cansado, ele começa a escutar a voz dela. Mas sabia que aquilo não devia passar de um delírio, pois não podia ouvi-la mais. Os momentos mais preciosos e lindos foram com ela. Aquelas palavras que ele tinha ouvido milhares de vezes, e toda noite antes de dormir, agora poderia responder. Sim, ele também a amava com todas as forças, de todos os modos que ele conseguia compreender. A caminhada era longa e vazia, agora sem a companhia de sua mãe. Teria que aceitar a realidade, afinal, não tem como voltar no tempo. Ele tinha passado 10 anos com sua mãe. Para ele, que vive por milhares de anos, pareceu apenas um breve momento. Mas esse momento domina, foram os melhores de toda a sua vida. Ele era realmente muito amado por aquela mulher. E a cada dia que passava ao seu lado, ele era mais feliz. Mas agora ele não a tinha mais e precisava aceitar isso. A culpa que sentia pela sua perda era enorme. Ele nunca se perdoaria. A conclusão a que chegou é que, se não houvesse vida, não haveria também morte. Perder alguém não deveria ser tão doloroso assim. A dor que sentia não era física, mas um vazio que não conseguia mais preencher. A forma como ela disse para que ele, apesar do que acontecesse, ficasse vivo era o que ainda lhe dava motivos para continuar. Mas sabia que não seria fácil. Nunca mais encontraria alguém como ela. Sua caminhada foi longa, andou por vários dias sem parar. E por fim respondeu ao desejo de sua mãe. Ele disse que sim, faria de tudo para cumprir o seu desejo. O clima agora havia mudado, estava nevando. Em um lugar perto das montanhas, havia um homem com uma espingarda escondida atrás de alguma coisa. Ele estava observando um pássaro que havia pousado em cima de um tronco. Ele mira e se concentra bastante para que consiga acertá-lo. O pássaro não percebe que tem alguém observando, está ali apenas descansando um pouco. O tiro pega em cheio e o faz cair dali de cima do tronco. O rapaz comemora sua conquista de conseguir pegar o que queria. Logo atrás do pássaro, Jain aparece e o homem fica se perguntando de onde surgiu aquela criança. O garoto estava andando sem rumo por bastante tempo e não estava com as roupas adequadas para o clima. O homem pergunta como ele havia chegado ali, que era um local perigoso por ser território de caça. O protagonista parece observar aquele pássaro que acabará de perder sua vida. O homem pergunta se ele nunca tinha visto um fazão, que era como chamava aquele pássaro. Diz ao menino se ele não acha legal, pois já fazia um bom tempo que não via um tão grande por ali. Jain o questiona se ele está orgulhoso com aquilo que acabou de fazer. Sua raiva já estava tomando conta do seu corpo e ele pretendia dar uma lição nele. Não gostava da forma como os humanos tratavam os animais com desprezo. Mas o rapaz não parece entender muito o que está acontecendo ali. Ele pergunta onde estão os pais do garoto. O protagonista não sabe o que responder, ele apenas fica calado. Está pensando se realmente fala a verdade ou inventa algo. Mas resolve contar a verdade, que nenhum deles estava mais naquele mundo. O homem fica bem comovido com o que acaba de ouvir. Com os trajes do menino, ele parecia mesmo estar abandonado. Ele lhe deu uma de suas blusas, pois a neve era densa e o frio estava grande. Ele pergunta por que ele está com aquelas roupas tão curtas nesse inverno tão rigoroso. Mas o menino não sabe o que responder, então resolve não dizer nada. O homem o chama para ir à sua casa, que ficava ali por perto. Jain percebe que o homem era uma boa pessoa e que estava fazendo o que era melhor para ele. Sua casa ficava próxima a algumas montanhas logo à frente. E lá estava a senhora, mãe daquele homem, o aguardando. O rapaz chama a atenção dela, dizendo que não era para ficar ali fora no frio, mas sim esperar do lado de dentro. Depois de se lavar, todos se sentam para comer um jantar. A carne usada para se alimentarem era daquele fazão que o homem havia caçado mais cedo. O protagonista está em dúvida se come ou não aquela carne. Alguns barulhos acabam tirando sua atenção. O rapaz explica que aquele barulho era de uma obra que estava acontecendo ali perto, ao lado da montanha. Estava sendo construída uma fábrica bem grande e se chamaria Risoto. Mas o menino não parece estar entendendo muita coisa. Mudando de assunto, o homem pergunta como o menino tinha ido parar ali. O garoto responde que apenas estava andando sem rumo. É claro que isso não fez muito sentido para o morador. Ele continua dizendo que, de todo modo, não há nada por ali, e não é um local muito bom para uma criança. Ali perto havia uma vila, e ele disse que no outro dia o levaria lá para encontrar uma família para ele. A essa altura, Jain pegou confiança neles e se alimentou. Aquela família parecia ter gostado do pequeno, até mesmo fez um gesto carinhoso, dando um soquinho de leve na cabeça dele. O menino não parece ter gostado muito, ficando se perguntando o que significava aquilo.
O morador continuou dizendo que ele também iria precisar de uma escola e que lá aprenderia um pouco mais sobre respeito. O garoto não entendeu muito bem o que ele acabou de dizer. Na verdade, aquilo era só uma brincadeira. A noite chegou por ali, e mais frio veio com ela. Estavam todos bem aconchegados dentro da casa. Dentro da casa, era repleto de fotos do que parecia ser a mãe e o pai daquele homem e também de sua infância. Pareciam ser uma família feliz. Já era tarde, e todos já haviam ido dormir. A mãe e o filho já estavam até roncando. Mas o menino ainda estava acordado, observando aquelas fotos. O homem havia cedido um lugar ao lado de sua mãe para que o garoto pudesse dormir confortável. Mas para Jain, a noite ainda parecia ser longa. Enfim, o dia amanheceu, e por ali as coisas já começavam bem cedo. Eles já estavam de pé para começar mais um dia de trabalho. Haviam arranjado uma troca de roupa quentinha para o garoto vestir. Ficou um pouco grande, então precisou fazer alguns ajustes. O menino percebeu o carinho que estavam tendo por ele, mesmo sendo um desconhecido ainda. Agora que a roupa deu certo, irão pegar o caminho para a vila. O rapaz diz à sua mãe que logo voltaria para casa. E com a mão, ela se despede dos dois, fazendo tchau. Jain observa cada detalhe que o rodeia. As nuvens estavam escondendo o sol, o que deixava o tempo mais frio. Os dois continuavam a caminho da vila, mesmo com aquele forte vento. O garoto está pensando em algo. É provável que foi alguma coisa que ele observou. Ele pergunta para o homem por que sua mãe não fala nada. De maneira extrovertida, ele brinca com o garoto, dizendo que finalmente ele soube ser educado. Mais uma vez, dando aquele chacoalhão em sua cabeça. O rapaz parecia estar gostando do menino, aparentava ser uma boa criança. Respondendo à sua pergunta, ele diz que sua mãe não fala porque ela é surda. O protagonista pergunta que, se ela é surda, por que então ele sempre fala com ela? O homem responde que, mesmo que ela não fale, ela ainda consegue entender tudo o que ele diz. Ela consegue sentir o que ele diz, e isso já era o suficiente para ele. Jain parece estar satisfeito com a resposta. Ele entendia aquele amor de mãe e filho. O tempo havia piorado, e gotas de chuva começaram a cair. Aquilo não era bom, porque já estava bem frio naquela hora do dia. A chuva estava aumentando, parecendo um chuveiro. Se não se escondessem, iriam ficar doentes. O homem acha um esconderijo abaixo de algumas rochas. Juntos, eles correm em direção ao esconderijo para não se molharem muito. Aquela área estava desmatada. Era uma cena triste de se ver. Várias árvores estavam cortadas, o que dificultava o escoamento das chuvas. Lá de cima, um desses troncos começa a desabar. Terra e rochas caem com muita velocidade lá de cima. Infelizmente, aquele rapaz bondoso foi atingido por aqueles escombros. Ele é praticamente enterrado por tudo aquilo, ficando apenas com a cabeça de fora. Jain viu toda aquela cena acontecer e ficou sem reação. Até que corre em sua direção para ajudá-lo. O garoto começa a tirar toda aquela terra que estava cobrindo o rapaz. O homem está machucado e se pergunta o que fariam, pois estavam longe de casa. O protagonista disse para que ele esperasse, porque iria tirá-lo dali. O rapaz acha que aquele é seu fim. Sua única preocupação seria sua mãe, que já era bem idosa. Aquela cena faz o garoto lembrar-se da sua mãe, que havia perdido. O homem parece já estar perdendo suas forças. Jain, diante daquela forte chuva, pensa se irá perder mais pessoas boas em sua vida. Ele precisa ser rápido, pois mais árvores parecem prestes a cair. Vendo a cena do homem aos poucos perdendo a consciência, o garoto fica sem reação diante dele. Enquanto isso, mais terra se acumula por cima do homem, tornando mais difícil tirá-lo dali. No momento, não sabemos o que se passa na cabeça do garoto. Ele se lembra que, do outro lado da montanha, havia aquela obra em andamento, e era esse o motivo de desmatarem tanto a natureza e causarem aquele deslizamento. O menino tenta se lembrar do nome do lugar que havia ouvido mais cedo. Enfim, olhando para o céu, ele se lembra que o nome era Risoto. A chuva não dava tréguas, ao invés disso, só aumentava. Jain consegue desenterrá-lo de todas aquelas árvores e terra. Coloca o homem em suas costas e segue caminho para pedir ajuda. Ele continua em frente, mesmo diante de mais uma situação triste. À sua frente, alguma coisa parece chamar sua atenção. De forma triste, o garoto abaixa o rosto, demonstrando sua tristeza pela situação. A senhora, mãe do rapaz, se encontrava logo à frente. Infelizmente, ela se depara com a triste situação de seu filho bem machucado. Ele já estava desacordando e sangrando em algumas áreas. A senhora havia ido ao encontro deles para levar um guarda-chuva. Mas agora já era tarde. O pior já tinha acontecido. A chuva agora já parece estar acabando. O céu se limpa, e agora todos já haviam ido para casa. O garoto parece estar bem sentido, afinal, mais alguém havia se machucado por sua culpa. Ele se perguntava por que coisas ruins sempre o cercavam. E, fechando os olhos, se lembra da luta que aconteceu há alguns dias atrás. Diante de toda aquela destruição que havia causado, juntando tanto poder como nunca tinha acontecido antes. Acertando todos aqueles policiais com tanta força. Na verdade, aquilo foi por pura raiva. No momento de grande ira, seu único desejo era acabar com toda a humanidade. Mas agora que toda a raiva passou, ele não sabia se continuaria com esse objetivo. Nesse momento, já estava hesitando, havia pessoas boas no mundo, e elas não mereciam ser destruídas. Isso com certeza não era o certo a se fazer.
Relembrando um momento que teve na escola, Jain se lembra do dia em que teve a prova e ele não respondeu nada. Sua mãe ficou muito brava e o perguntou se ele era mesmo igual a ela. O garoto respondeu que não escreveu nada porque não sabia resolver. Mas ela o rebateu, dizendo que, mesmo que não soubesse a resposta, teria que resolver o problema, nem que fosse para responder que não sabia fazer. Sem entender, ele disse que não havia por que responder que não sabia fazer. Sua mãe fica em silêncio, porque de certa forma o que ele disse fazia sentido. Voltando para o presente, Jain ainda continua ali parado, olhando para fora. Mesmo não sabendo como agir, ele teria que resolver aquilo. Alguns dias se passam, e aquele resort que estava sendo construído será inaugurado. A faixa de boas-vindas já iria ser cortada. Muitos homens importantes estavam presentes ali. O discurso estava sendo feito pelos representantes do lugar. O homem que parece ser um dos donos está cumprimentando os presentes. De longe, ele avista alguma coisa que não o agrada. Pergunta o que era aquilo logo à frente, se era mesmo uma criança. O garoto era mesmo nosso protagonista. Ele ia em direção às pessoas do local. O representante pergunta se não há guardas na entrada para impedi-lo, e um de seus subordinados diz que irá tirá-lo dali naquele instante. O homem olha com desprezo para a criança. O subordinado vai ao seu encontro para impedir que ele continue, e pergunta o que ele estava fazendo ali. Diz que era para voltar, mas algo faz o rapaz até mesmo ficar sem palavras. Todos os guardas da entrada já estavam detidos e destruídos. O protagonista foi ali para se vingar, pois eles eram o motivo de seu novo amigo ter se machucado. Voltando para a cena com sua mãe e a prova da escola, o menino pergunta o que importa ter perdido apenas 20 pontos. E ela o conforta, dizendo que está tudo bem errar. E é nisso que ele pensa ali no presente. O homem está com muito medo do que o garoto é capaz de fazer. Jain diz que, mesmo que não saiba o que fazer, basta escrever o que quiser. E mais uma vez aquela sua raiva está presente em seu rosto, e ele diz ao homem à sua frente que não irá mais hesitar. O coitado não está entendendo nada do que acabou de ouvir. O protagonista continua dizendo que não irá deixar sobrar nem mesmo um deles. E que esse era seu real desejo, era isso que queria. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Seu like ajuda bastante no nosso vídeo. Até mais, pessoal!